Quando falamos da África, normalmente pensamos em suas paisagens espetaculares, fauna diversificada e rica herança cultural. Contudo, este vasto continente também abriga enigmas que deixam até especialistas em dúvida. Entre pegadas gigantes misteriosas e ruínas não explicadas, aqui estão 21 descobertas inquietantes na África que ninguém consegue decifrar. Quer saber mais? Então já vem comigo que você ficará por dentro de tudo. Mistérios antigos e criaturas lendárias da África. Na África, existem mistérios que desafiam o conhecimento humano. Entre eles, estruturas complexas e criaturas mitológicas que revelam uma sociedade sofisticada e crenças enraizadas. Número 1. O criptídeo anão. Nas profundezas das tradições culturais do sul da África, especialmente entre as comunidades Zulu, Xhosa e Soto, há histórias de uma criatura travessa e, por vezes, malévola conhecida como Tokoloshi. Este ser, que acreditam ser um espírito da água, é frequentemente descrito como uma entidade anã. Sua aparência varia, mas comumente apresenta traços humanoides com características animalescas. Dizem que pode se tornar invisível, revelando-se apenas para crianças e para aqueles com percepção espiritual. Enquanto algumas histórias retratam o Tokoloshi como um brincalhão, outras o descrevem como um ser sinistro, convocado por meio de bruxaria para prejudicar ou até matar inimigos. Acredita-se que seu poder é tão temido que alguns locais elevam suas camas para evitar que a criatura os alcance durante o sono. Número 2. A Dama Branca. Nas terras áridas da Namíbia, no Monte Brandenberg, existe um enigma antigo gravado em pedra, a Dama Branca. Esta pintura rupestre enigmática, escondida na vastidão de Brandenberg, é um mistério cativante na arte pré-histórica africana. A figura, retratada em um tom branco distinto, parece representar movimento, talvez uma dança ou um espírito com um arco e flecha. Há debate sobre se a figura central é feminina ou masculina, com estudos sugerindo que pode ser um jovem em posição de significado ritualístico. A pintura gera discussões não apenas sobre o gênero, mas também sobre sua origem, intenção e possível conexão com sociedades europeias. Número 3. O lago que transforma animais em pedra. Em uma região ao norte da Tanzânia, o Lago Natron se destaca por sua incrível alcalinidade. O lago, cercado pelo Vale do Rift e pelo vulcão Oldonyo Lengai, tem um nível de pH que às vezes chega a 10,5, quase tão alcalino quanto a amônia. Essa característica peculiar faz com que animais mortos nas suas águas se calcifiquem, adquirindo uma aparência petrificada. Descobertas arqueológicas que desafiam a história. Número 4. Pegadas gigantes. No continente africano, uma das descobertas mais intrigantes são as enormes pegadas que, segundo relatos, foram deixadas por gigantes humanos há muito tempo. Essas pegadas, encontradas perto da fronteira com a Suazilândia, são grandes impressões em rochas graníticas que se assemelham a um pé humano. Diferentemente de uma pegada humana comum, essas marcas têm cerca de 1,2 metros de comprimento, indicando uma figura de tamanho surpreendente. Enquanto alguns acreditam que essas pegadas são evidências de gigantes no passado, outros as consideram parte de lendas e mitos. Há quem busque explicações científicas, relacionando-as a fenômenos geológicos ou criaturas pré-históricas. A idade dessas pegadas, possivelmente tão antigas quanto as formações rochosas de mais de 200 milhões de anos, desafia o entendimento convencional da história da vida na Terra. Número 5. A misteriosa ruína no Quênia. Nas densas florestas costeiras do Quênia, as ruínas de Gedi despertam a curiosidade de historiadores e arqueólogos. Este local, rico em história, mas com poucos registros, suscita perguntas sobre seus antigos habitantes e o motivo de seu abandono. Encontrados no local, artefatos como porcelana chinesa e vidro veneziano indicam que Gedi era um importante centro comercial.
As teorias sobre seu declínio abrupto variam desde guerras locais até a exaustão de recursos hídricos. Hoje, Gedi é um destino fascinante tanto para estudiosos quanto para turistas, sendo parte do Patrimônio Mundial da Unesco. Número 6. O primeiro sítio astronômico do mundo. No deserto do Saara, no Egito, está Napata, um sítio arqueológico com mais de 6.000 anos, incluindo círculos de pedras, tumbas e um círculo de calendário mais antigo que Stonehenge. Este sistema de calendário, construído em um local inóspito, sugere um conhecimento avançado das estrelas por seus construtores. As teorias sobre seu propósito variam de local cerimonial a observatório astronômico antigo, desafiando nossa compreensão das civilizações africanas antigas. Descobrindo as singularidades da África. O continente africano abriga fenômenos e construções que fascinam e intrigam. Número 7. O urso Nandi. Na África, uma criatura misteriosa semelhante ao pé grande, ou Yeti, habita as lendas locais. O urso Nandi. Descrito como um animal noturno e temível, com pelagem marrom ou avermelhada e aparência semelhante à de um urso, o urso Nandi se destaca por suas supostas características incomuns, como cascos e às vezes uma juba semelhante à de uma hiena. Embora haja relatos de avistamentos e pegadas, nenhuma evidência concreta foi apresentada, deixando sua existência no reino da especulação. Número 8. Mercado Voodoo de Akodá. Em Lomé, capital do Togo, encontra-se o maior mercado de voodoo do mundo. Neste local, onde espiritualidade e comércio se encontram, curandeiros e sacerdotes voodoo oferecem talismãs, ervas secas e outros itens para rituais. Longe dos estereótipos negativos frequentemente associados ao voodoo, o mercado de Akodá oferece um vislumbre autêntico de suas ricas tradições. Número 9. Hieróglifos de helicóptero. No templo de Sete I, em Ábidos, no Egito, há hieróglifos que intrigam por sua semelhança com máquinas modernas, como helicópteros e submarinos. Apesar de algumas teorias sugerirem conhecimento tecnológico avançado ou contato extraterrestre dos antigos egípcios, a maioria acredita que essas representações são coincidências ou interpretações errôneas de inscrições sobrepostas. Número 10. Stonehenge da África. Em Namuratunga, no Quênia, fica um sítio megalítico comparado ao Stonehenge, com 19 pilares de basalto datados de cerca de 300 a.C. A disposição das pedras, que parecem alinhadas de maneira significativa, tem sido objeto de debates arqueológicos e astronômicos, sugerindo possíveis conhecimentos astronômicos dos povos antigos da região. Enigmas naturais e arquitetônicos da África. A África oferece uma série de fenômenos e estruturas que cativam e confundem observadores em todo o mundo. Número 11. As árvores baobás. Emergindo das savanas africanas, os baobás são símbolo de resiliência e longevidade, frequentemente chamados de árvore da vida. Com seu tronco volumoso e galhos que se assemelham a raízes apontando para o céu, os baobás são únicos tanto em aparência quanto em longevidade, vivendo milhares de anos. Durante a estação chuvosa, armazenam água em seus troncos, adaptando-se a severas secas. Essas árvores são vitais para as comunidades locais, fornecendo frutos ricos em vitamina C e materiais para roupas e cordas. Sua importância cultural é imensa, muitas vezes consideradas locais sagrados ou moradas de espíritos. Número 12. Os Círculos das Fadas. Na Namíbia, os Círculos das Fadas são formações circulares perfeitas, criando uma paisagem pontilhada que pode ser vista do céu. Essas manchas, que variam de 2 a 15 metros de diâmetro, têm origens misteriosas. Enquanto lendas locais atribuem essas formações a deuses ou dragões subterrâneos, teorias científicas sugerem competição subterrânea por recursos ou ação de cupins. Porém, nenhuma explicação é conclusiva e a recente aparição de círculos semelhantes na Austrália acrescenta mais mistério a esse fenômeno.
Número 13. O estádio mais estranho. Em Mafeking, capital da província noroeste da África do Sul, encontra-se o estádio de Mambato, uma estrutura arquitetônica que desafia as convenções. Seu design lembra um jogo de Tetris em 3 dimensões, com seções de arquibancadas aparentemente aleatórias e desconexas. Essa configuração fragmentada confere ao estádio uma aparência única e inusitada. Da Grootslang, as ruínas de Lauro Penny. O continente africano é um reservatório de mistérios e lendas, onde criaturas míticas e ruínas antigas alimentam a imaginação e o estudo. Número 14. Grootslang. Na rica tradição sul-africana, a Grootslang, ou Grande Cobra em Afrikaner, é uma criatura de imenso poder e mistério. Descrita como um híbrido colossal entre um elefante e uma serpente, com um corpo robusto e uma forma serpentiforme alongada, a Grootslang hipnotiza suas presas com olhos cintilantes antes de atacar. Segundo a mitologia local, os deuses, ao perceberem o erro na criação dessa criatura poderosa, tentaram dividi-la em elefantes e cobras, mas uma Grootslang escapou, dando origem às lendas. Acredita-se que ela habite a Wonder Hole, uma caverna repleta de diamantes na África do Sul, e apesar de ser vista como uma lenda, histórias de encontros persistem. Número 15. Descoberta transformadora na Zâmbia reescreve história humana antiga. Uma descoberta notável em um rio na Zâmbia está reformulando a visão sobre o passado nômade dos seres humanos. Arqueólogos descobriram toras de madeira com cerca de 476 mil anos, sugerindo que as pessoas da Idade da Pedra construíram estruturas complexas, contradizendo a noção de que levavam vidas simples e nômades. Liderada por Larry Barham, da Universidade de Liverpool, a pesquisa desvendou que as toras foram intencionalmente trabalhadas e encaixadas, indicando habilidades avançadas de construção. A equipe utilizou datação por luminescência para determinar a idade das toras, uma técnica que mede a radioatividade natural acumulada em grãos de rocha. Este achado sugere que as toras podem ter feito parte de um abrigo, desafiando as teorias sobre a idade dos primeiros Homo sapiens e indicando a possível participação de outras espécies de hominídeos, como o Homo erectus ou o Homo naledi. Os artefatos, levados ao Reino Unido para análise, serão exibidos na Zâmbia, enriquecendo o conhecimento sobre a marcenaria antiga e oferecendo novas perspectivas sobre as capacidades e o estilo de vida de nossos antepassados. Número 16. Descoberta africana assusta cientistas. Rumores e especulações surgiram sobre uma nova criatura descoberta na África, semelhante ao Mokele Mbembe, um suposto dinossauro que sobrevive até hoje. Essa descoberta, mantida em segredo, sugere que ainda há muito a ser descoberto neste continente rico em vida selvagem. Número 17. Ruínas de Lauro Penny. As ruínas de Lauro Penny, localizadas no sudoeste africano, têm intrigado pesquisadores há anos. Essas estruturas, feitas de pedras lateríticas vermelhas e estendendo-se por mais de 3.600 metros, podem ter sido um centro vital para o comércio transariano de ouro. A África Ocidental era um local fervilhante de atividades de comércio de ouro e Lauro Penny poderia guardar segredos desses tempos áureos. Contudo, o motivo pelo qual essas ruínas foram abandonadas ainda é um mistério. Alguns historiadores sugerem que as mudanças nas rotas comerciais diminuíram a importância de Lauro Penny, enquanto outros apontam para mudanças ambientais ou conflitos como possíveis causas. De antigos calendários a navios fantasma, a África guarda relíquias e lendas que encantam pesquisadores e curiosos. Número 18. Pirâmides Núbias. Ao sul do Egito, ao longo do rio Nilo, no antigo reino de Kush, hoje Sudão, erguem-se as magníficas Pirâmides Núbias. Construídas entre 2600 e 300 a.C., elas diferem das pirâmides egípcias em design e propósito, sendo mais estreitas e íngremes. Estudos recentes indicam que, como outras civilizações antigas, os núbios eram também astrônomos avançados,
alinhando algumas pirâmides com estrelas específicas, refletindo seu entendimento do cosmos. Número 19. Cabeça de Lindenburg. Na região de Mpumalanga, na África do Sul, a cidade de Lindenburg é conhecida não só por sua beleza cênica, mas também por um conjunto de artefatos misteriosos, as cabeças de Lindenburg. Descobertas na década de 1950, essas máscaras de argila datam de cerca de 500 d.C. e são alguns dos exemplos mais antigos de escultura africana no sul do continente. Cada máscara, com detalhes e desenhos variados, levanta questões sobre seu propósito original. Número 20. Navio fantasma do deserto do Namibe. Em meio ao deserto do Namibe, onde dunas de areia encontram o Atlântico, jaz um espetáculo inesperado: os restos enferrujados do navio Edward Bolen. Encalhado em 1909, o navio, outrora imponente, agora é uma atração popular, atraindo fotógrafos e aventureiros para testemunhar este espetáculo fantasmagórico, uma representação impressionante do poder do tempo e da natureza. Número 21. Pássaro de Saqqara. Descoberto em 1898 em uma tumba em Saqqara, no Egito, o pássaro de Saqqara é um objeto de madeira que tem gerado debates na comunidade arqueológica e científica. Com um design aerodinâmico e sem pés ou pernas discerníveis, levantou-se a hipótese de que poderia representar um planador ou uma aeronave. Contudo, análises recentes, usando simulação de dinâmica de fluidos computacional, revelaram que, embora intrigante, é improvável que o pássaro de Saqqara representasse um conhecimento antigo de aerodinâmica. Segredos ocultos da África. A África continua a revelar segredos que assustam historiadores e entusiastas. Essas descobertas misteriosas são apenas uma fração do que a África tem a oferecer. Com o passar dos anos, é provável que o continente revele ainda mais de seus segredos. Cada mistério, desde as ruínas de Lauro Penny até as lendas de criaturas míticas, convida à exploração e ao estudo, mantendo viva a curiosidade sobre o passado africano. À medida que exploramos mais, a África promete revelar mais de seus enigmas. Qual desses mistérios você acha mais intrigante? Compartilhe seus pensamentos e continue explorando as maravilhas deste continente único. Estamos ansiosos para descobrir o que mais a África tem a nos mostrar no futuro. Gostou do vídeo? Então já deixa seu like e se inscreve em nosso canal. Um forte abraço!